Então, dando sequência ao tema tumores do sistema nervoso, nós vamos agora tratar dos gliomas mistos, que é uma categoria importante dos tumores de origem glial. Então, o que são gliomas mistos? Eles são definidos como sendo tumores monoclonais, ou seja, geneticamente homogêneos, portanto derivados de um único tipo celular, exibindo diferenciação fenotípica heterogênea, ou seja, aquele tipo celular único pode, à medida que a lesão evolui, ele diferenciar para dois ou mais tipos celulares. Daí essa expressão diferenciação fenotípica divergente heterogênea. Então, por exemplo, um oligodendrócito, eventualmente sendo a célula de origem, ela pode, durante a transformação neoplásica, exibir diferenciação para oligodendrócito e astrócito. Os gliomas mistos principais são o oligoastrocitoma, que é um tumor de baixo grau, e o oligoastrocitoma anaplásico, que é um tumor maligno grau 3. Existem outros gliomas mistos, por exemplo, epêndima misturado com oligodendrócito e astrócito, mas são tumores bem mais raros. Então, oligoastrocitoma grau 2. Esse é um tumor que na neuroimagem aparece como uma lesão que se assemelha ou ao oligodendroglioma ou astrocitoma difuso, uma lesão, no caso aqui, hipodensa, que é uma tomografia computadorizada, né? Uma lesão hipodensa em relação ao tecido nervoso normal, não captante contraste, embora em alguns casos possa haver captação do contraste. Essa borda dela, em relação à substância branca, é mais definida comparado com aquela borda mais superficial. E, histologicamente, o que a gente vai procurar encontrar nesses tumores mistos? É uma população heterogênea, formada aqui à esquerda por astrócitos, podem ser astrócitos fibrilares ou gemistocíticos, como sendo mostrados aqui, células grandes com citoplasma eosinófilo, róseo, empurrando o núcleo para a periferia da célula, ou então um componente oligodendroglial, que são células menores, com núcleo arredondado de padrão uniforme, e poucos prolongamentos celulares. Então, essa população celular astrocitária e oligodendroglial usualmente está presente ocupando áreas distintas ou misturadas entre si em diferentes partes do tumor. Aqui é um exemplo de oligoastrocitoma grau 2, né, de baixo grau. O componente oligodendroglial está sendo bem representado aqui à direita, células pequenas com núcleo arredondado, frequentemente com halo claro em volta. E para cima e para a esquerda, células maiores, às vezes estreladas, que são astrócitos usualmente fibrilares. Então, de um modo geral, dá para distinguir bem um componente e outro. E usualmente, para dar esse diagnóstico de oligoastrocitoma, a gente tem que ter uma visualização importante dos dois componentes em várias áreas do tumor, quer dizer, oligodendrócitos e astrócitos ocupando áreas distintas ou misturados entre si em partes diferentes do tumor. Oligoastrocitoma anaplásico grau 3. Essa é a ressonância magnética de um oligoastrocitoma anaplásico para ver a localização usual dele. É um tumor hemisférico, né? Se localiza nos lobos frontais, parietais ou temporais, geralmente, né? É uma lesão que pode ou não captar o contraste. Nesse exemplo aqui não há captação de contraste. O tumor ele é hipointenso em relação ao tecido nervoso adjacente, com áreas sugestivas de degeneração cística. Portanto, essa imagem pode ser confundida com a de um astrocitoma difuso, né? Ou mesmo um oligoastrocitoma grau 2. Um outro caso de oligoastrocitoma anaplásico, houve uma captação exuberante de contraste em parte da neoplasia. Parte dela não capta contraste, mas essa parte mais anterior captou bem o contraste. O efeito de massa, o edema cerebral estão bem exemplificados nesse caso de oligoastrocitoma anaplásico. A microscopia mostra um tumor com um componente glial oligodendroglial, bem evidenciado aqui à direita, em que as células têm um núcleo mais arredondado, um halo claro em torno, então lembrando os oligodendrócitos, embora com certo grau de atipia, né, variação do tamanho e da forma do núcleo, e à esquerda o componente astrocitário, células são mais irregulares, os núcleos, o citoplasma eosinófilo, que existem prolongamentos que dão essa tonalidade rosada, ao contrário do componente oligodendroglial, mostrado aqui à direita. Então, esse slide mostra bem o duplo componente oligodendroglial
astrocitário do tumor, com atipias indicativas, portanto, de um tumor anaplásico. Além disso, ocorre também proliferação microvascular e necrose, como nos demais gliomas anaplásicos. Aqui mostra os vasos com a parede espessa, revestida por uma ou mais camadas de endotélio cuboide hipertrófico, né? Aqui quase que não tem luz no capilar, né? E à esquerda, as células tumorais aqui com padrão oligodendroglial, núcleos arredondados, com halo claro em torno. Quer dizer, embora não haja muita atipia, as células se parecem umas com as outras, no entanto, a proliferação microvascular é indicativa de um tumor maligno anaplásico, e essa proliferação microvascular é responsável pela captação do contraste na parte do tumor onde existe essa alteração. Um detalhe para mostrar o componente oligodendroglial, núcleos geralmente arredondados, embora com uma certa variação de tamanho e forma, né? Células com núcleos menores, células com núcleos maiores, o halo claro em torno presente em muitas delas, portanto sugerindo um componente oligodendroglial nesse oligoastrocitoma anaplásico. E já aqui uma imagem que mostra o componente astrocitário no grande aumento, células com núcleos pleomórficos grandes, então o grau de atipia é acentuado, né? Núcleos menores e maiores, células parecendo, lembrando astrócitos gemistocíticos com citoplasma amplo, homogêneo, eosinófilo, né? E prolongamentos fibrilares delicados que correspondem a fibras gliais. Então, um componente astrocitário, lembrando astrocitoma gemistocítico, num oligoastrocitoma anaplásico. E às vezes o tumor tem esse padrão aqui, células que lembram os oligodendrócitos com núcleo arredondado, halo claro em torno, como aqui, né? Núcleos atípicos, hipercromáticos, e células maiores contendo prolongamentos, como essa aqui, que são astrócitos. Então, às vezes, essa população oligodendroglial e astrocitária se mistura entre si em partes diferentes do tumor. Então, como eu falei anteriormente, elas podem ocupar ou não partes distintas do tumor ou se misturar intimamente entre si. Além disso, a gente vê aqui vasos com ramificados, né? Exibindo, além disso, proliferação endotelial, sugerindo proliferação microvascular. Portanto, são características do oligoastrocitoma anaplásico.